E o texto que eu quero compartilhar com os irmãos está em Lucas 3, a partir do verso 1. A gente vai ler Lucas 3, do 1 ao 14, que fala assim: No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região nas imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. E não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? E ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Até aqui. Vou orar mais uma vez. Senhor, obrigado por Tua palavra. Nós dependemos do Teu Espírito, nós dependemos de ouvirmos a Sua voz. Assim como ela veio ao Teu profeta no deserto, que ela venha ao nosso coração hoje, porque é a Tua voz que muda tudo, é a Tua voz que dá sentido, é a Tua voz que dá rumo, é a Tua voz que nos transforma. Se nós não ouvirmos a Sua voz aqui nessa manhã, Deus, nós estamos perdidos, Senhor. Então, ser misericordioso, ser compassivo para comigo, para com toda a Tua igreja, e fala aos nossos corações, Deus, apesar de mim. Fala pelo Teu Espírito e por Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, o tema para essa nossa reflexão é a pergunta que esses 3 grupos de pessoas fazem ao João Batista: o que a gente vai fazer? Ou, mais formalmente, o que faremos? Esse é o tema. E para dar uma contextualizada, o pastor Arthur pregou num texto próximo a esse, há umas semanas atrás, e até que essa palavra de Deus viesse a João Batista no deserto, os judeus se encontravam nesse período interbíblico, intertestamentário, entre os últimos registros dos profetas no Antigo Testamento e a palavra, a voz de Deus que veio a João Batista. É um longo período de 400 anos, sem palavra de Deus através dos seus profetas, assim como Deus vinha fazendo desde a criação do mundo, falando com os seus servos. Era um período de escassez da parte de Deus, da voz dele, da orientação dele para o povo. 400 anos de silêncio profético, os historiadores chamam assim. E não apenas isso, mas a gente vê nesse texto que a religião, de certa forma, estava corrompida, estava automatizada, por não haver uma direção da parte de Deus, por não haver uma voz clara naquele momento, fresca da parte de Deus, a religião foi se acomodando. E o texto deixa claro para nós que existem 2 sumos sacerdotes aqui. E Deus tinha instituído que haveria apenas um sumo sacerdote. E lendo um pouquinho sobre, a gente descobre que isso acontece por pura influência política. Porque Israel estava dominado há cerca de 70 anos por Roma.
Então as coisas estavam mudando um pouquinho por influência de uma nação externa. A religião estava se corrompendo, ela estava sem vida, ela estava ficando automática. Isso pela influência do Império Romano. Então a gente vê essa instabilidade religiosa, a gente vê este silêncio da parte de Deus para com o povo dele. A gente vê também uma instabilidade política, uma vez que Israel parece que não consegue nunca se livrar das garras de outros impérios e de outras nações. A gente vê desde o início da Bíblia, o Egito, a Babilônia, a Síria, sempre um povo para dominar sobre aquele povo que é o povo de Deus, o povo que Deus criou, o povo que Deus tirou do Egito, para andar em liberdade, para adorar o Senhor, para conhecer Ele. Só que por causa da dureza do coração do povo de Israel, por causa dos muitos pecados, eles frequentemente voltavam a esse estado de subserviência. O presbítero Alexandre abriu o culto com o Salmo 33, e lá está escrito, né, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E essa felicidade, ela escorria entre os dedos de Israel com frequência, porque eles não faziam do Deus Yahvé, Criador dos céus e da terra, o Deus deles. Eles pecavam, eles caíam, eles se desviavam do caminho com frequência. Então é esse o período de instabilidade, de incerteza que o povo vivia aqui. Mas no imaginário do povo de Israel existia aquela expectativa da chegada do reino messiânico. A gente ouve essa palavra vez após vez, de que um dia virá aquele que é o descendente da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente. Mas onde está? Onde está esse que não vem? Onde está o Messias que vai resolver o nosso problema? Que vai acabar com o domínio de Roma sobre nós? O povo de Israel tinha essa expectativa. E nós, diante das nossas instabilidades e das nossas incertezas, será que ainda a gente tem alguma expectativa do aparecimento do Messias? Ele veio, o reino dele foi inaugurado de fato, mas a gente sabe que não está tudo bem ainda, as coisas não foram completamente resolvidas. Ainda há injustiça, ainda há diversos problemas no nosso mundo, nós lidamos com muitas crises, com muitos problemas físicos, emocionais e por aí vai. A gente tem ainda essa expectativa do retorno de Cristo. Volta, Senhor, precisamos que o Messias venha e se assente em definitivo no trono sobre toda a terra. A gente tem alguma expectativa em relação a isso? Hoje a gente tem vivido na esperança de uma maior manifestação da presença do Rei no nosso meio? Porque a gente vive olhando para frente e pensando no dia do retorno de Cristo, mas nós temos falado com frequência e buscado isso, uma manifestação para o aqui e agora da presença de Cristo no nosso meio, que vai transformar todas as coisas. Um dia Ele virá em definitivo e a gente não vai mais precisar clamar. Mas até lá a gente quer mais do Senhor no nosso meio. Até lá a gente precisa dessa ajuda, desse auxílio do Senhor Jesus no nosso meio. A gente precisa de uma maior porção do Espírito. A gente quer ver os sinais, as maravilhas, os prodígios sendo operados por meio da igreja dele. A gente tem ainda essa expectativa, e se nós temos, o que a gente está fazendo como preparação para aguardar o retorno do Rei, ou para aguardar uma vinda pontual, uma manifestação mais poderosa e mais intensa da presença dele no nosso meio? O que a gente tem feito como preparação a isso? Porque tem gente aqui, dia após dia, semana após semana, buscando a presença do Senhor. E eu creio que Ele vai se manifestar, eu creio que Ele vai ouvir as orações. A gente leu, o braço dele não está encolhido, para que Ele não possa resgatar. Os ouvidos dele estão abertos, atentos ao clamor do povo dele. Ele disse que Ele vai se entregar, se revelar, Ele vai se manifestar àqueles que o buscarem de todo o coração. Existem pessoas que estão fazendo, não por mérito delas, elas estão se esforçando de fato, mas é porque o Espírito marcou algo dentro do coração delas, uma insatisfação, que as faz pensar, refletir as coisas como estão aqui, não estão bem, a gente precisa de mais da presença do Senhor no nosso meio. Eu não quero só ver os dias passar e aguardar o dia do retorno de Cristo, ou morrer. E eu faço uma pergunta para vocês, meus irmãos: é prudente nós aguardarmos o retorno do Rei de qualquer jeito? Ou é prudente nós aguardarmos uma manifestação maior da presença dEle no nosso meio de qualquer jeito, como se fosse qualquer outra pessoa que viesse nos visitar?
Certamente não é prudente. Não é sábio fazermos isso de qualquer jeito. Então, o que faremos diante disso? Essa é a pergunta que eles fizeram à pregação de João Batista como resposta. E essa também é a pergunta que os judeus fizeram lá em Atos 2, depois que Pedro prega aquele sermão. E ele fala o seguinte: vocês, irmãos judeus, crucificaram o Cristo, crucificaram aquele que Deus fez o Senhor e Cristo. Foram vocês que o crucificaram, o Senhor e Cristo. E no relato de Lucas, no livro de Atos, diz que eles ficaram comovidos e eles perguntaram: o que a gente faz então? E a resposta de Pedro é a mesma resposta de João Batista: se arrependam. E nós, diante dessa pergunta, o que nós temos que fazer para nos prepararmos para uma manifestação maior da presença do Espírito no nosso meio? Ou o que nós temos que fazer para nos prepararmos para o grande dia do retorno de Cristo? De uma forma prudente, como quem espera algo, que tem esperança e não estou aguardando, estou vendo o tempo passar. É o arrependimento. O arrependimento é a postura correta, é a postura ideal. É estar prostrado diante dos pés de Cristo, como alguém preparado para a manifestação. Como alguém que arruma as coisas para receber alguém de muita honra. A gente tem uma mania, brasileiro, qualquer político, de maneira nenhuma desmerecendo, tá? Mas a gente já fica tudo: meu Deus, o cara é fulano, o cara é cicrano, sabe? A gente está falando do rei de todo o universo, do rei de toda a terra. Como nós devemos nos portar e esperar a manifestação dele no nosso meio. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer jeito. Será que o Senhor tem nos convencido, meus irmãos, a ponto de nós perguntarmos isso a Ele com frequência? Senhor, o que eu faço, então? O que eu faço com essas dificuldades que eu não consigo enfrentar, com esses problemas que eu não dou conta? O que eu faço com os meus pecados, com esse meu coração inclinado para o que é mal? Como que eu mudo isso? A gente precisa se deparar, bater nessa parede com frequência. Eu não consigo. O que eu faço, Jesus? O que eu faço, Senhor? Me ajuda. Se a gente não tem se deparado, se a gente não tem dado com a cara nessa parede, que é a realidade da vida cristã, algo está errado. A gente vai ter dificuldade, a gente vai ter desafio, e são essas coisas que nos colocam de boca no pó. São essas coisas que nos fazem, como a gente cantou, correr para o Senhor, nos prostrar aos pés dEle e clamar por ajuda, clamar por uma intervenção, clamar por socorro. Deus, o que eu faço? O que eu faço diante disso? Como que eu vou mudar essa situação? Há quanto tempo, meus irmãos, nós não somos convencidos de um pecado nosso? A gente não tem o nosso coração flagrado diante do Senhor com uma prática ruim que desagrada a Ele. A verdade é que enquanto nós estivermos aqui, a gente vai continuar lidando com isso, lutando com isso. E a gente não pode nunca cair nessa normalidade de que as coisas estão bem, por melhor que elas estejam. Nosso coração nunca vai estar exatamente ajeitadinho do jeito que Deus quer. E é por isso que é requerido de nós uma postura de humildade diante do Senhor. Senhor, o que eu faço? O que eu faço? Mas a gente pode estar insensível a tal ponto de não estar enxergando essas coisas. A gente acha que está tudo bem, mas a gente é um péssimo funcionário, um péssimo marido, um péssimo crente, um péssimo filho, um péssimo cidadão. Mas essas coisas já nem afetam mais o nosso coração. Está tudo bem, vamos deixar. Estou aqui só aguardando. Um dia Jesus vai voltar e vai dar tudo certo. Que vida miserável, que vida infeliz. Nós precisamos ouvir a voz do nosso Senhor falando no nosso coração, amém? Esse é o desejo do meu coração para hoje. Então, quero que você mantenha a tua Bíblia aberta no livro de Lucas, capítulo 3. E no verso 2 fala, como eu comentei, que a palavra de Deus veio a João. É aquela palavra que move todas as coisas, que põe em movimento aquele que a ouve. Então João Batista, como a gente sabe dos relatos, no deserto, separado de tudo da cidade, se alimentando de mel, gafanhoto, vestido com uma roupa muito estranha, ele ouve algo da parte do Senhor. João estava como quem foge das muitas distrações e dos problemas da cidade,
de tudo aquilo que estava corrompido, no aguardo de ser enviado por aquela voz, e ele ouve a voz do Senhor. E no verso 3 diz que ele percorre toda a região, nas imediações do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Ouvir a palavra do Senhor imediatamente colocou João Batista em movimento, em atividade, em missão. Talvez a nossa pouca intensidade ou nenhuma intensidade na pregação, no evangelismo, nas nossas boas obras, é porque a gente não tem ouvido nada que nos mova em direção às outras pessoas. Não tem nada que vai te mover genuinamente, com um fim proveitoso em direção a uma outra pessoa, a não ser a voz do Senhor que fala o teu coração e te envia. Nós precisamos dessa voz constantemente falando no nosso coração. E ela afetou João Batista, ela entrou no ouvido dele, desceu da mente para o coração dele e fez com que ele começasse a percorrer um ministério itinerante, na rua, longe dos templos. Ele ia pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, verso 4. E aqui ele vai citar Isaías 40, que diz: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas. E toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Esse era o conteúdo da mensagem de João Batista. Esse era o conteúdo da vocação, daquilo que o Senhor tinha falado a ele. É aquilo que já tinha sido predito 600 anos antes acerca dele. Ele é a voz do que clama no deserto. Ele é aquele que vai preparar o caminho que está todo torto, que está todo esburacado, que está muito cheio de colina, para a vinda do rei. E essa linguagem a gente pode entender que ela diz respeito, vamos pensar naquela época, como deveriam ser as estradas. Então, um rei vai se locomover de um lugar para o outro. Ele enviava os seus servos antes dele, para que eles fizessem a preparação desse caminho. Não tinha asfalto, não tinha essas coisas como a gente tem hoje. Era um negócio todo complicado, todo esburacado, todo torto. Então, o rei enviava os seus servos antes da ida dele, para que eles preparassem o caminho. E essa é a missão de João Batista. O reino de Deus está próximo, o Messias está chegando. Vem aquele depois de mim que é mais poderoso do que eu, que vai batizar vocês com o Espírito Santo. A missão de João Batista era preparar o caminho para a vinda do rei. Preparar o caminho, endireitar as veredas, como quem diz, ele está vindo, eu estou fazendo isso porque por esse caminho vai passar alguém muito importante. Eu estou preparando o caminho para aquele que vem. Então é como se ele dissessem: arrumem a estrada, aterrem os vales, os montes e colinas sejam nivelados, os caminhos que estão tortos sejam retificados, as estradas todas irregulares sejam aplanadas. E no verso 6 diz que toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. O fim da preparação do caminho é para que toda a humanidade veja a salvação que vem de Deus. E a gente sabe que isso está se referindo a Cristo, que estava prestes a começar o seu ministério. Alguns versos depois a gente vai ver João Batista batizando Jesus e o ministério de Jesus sendo iniciado. Então ele é esse que prepara o caminho. E eu repito, meus irmãos, nós não podemos nos acomodar nessa espera. Se a gente tem aguardado uma manifestação do Senhor, se nós temos vivido como quem aguarda o retorno dEle, é nossa missão também ajeitar este caminho, preparar esse caminho, esses caminhos que estão tortuosos, esburacados, todos quebrados. É nossa missão também preparar o caminho para a manifestação, para a vinda do Senhor. Como quem avisa aquele que vê: o rei está voltando, Jesus virá e vai se manifestar, e a gente não quer ser pego de surpresa, a gente não quer estar aqui de qualquer jeito, como se fosse receber um parente chato teu na tua casa. Não é. É o rei dos reis, o senhor dos senhores, o dono de todas as coisas, que virá e se manifestará. Eu quero te convidar a abrir tua Bíblia em 2 Pedro, no capítulo 3, que vai ajudar a gente na nossa reflexão. Está lá no finalzinho da Bíblia.
Então, folheia comigo ou no teu celular. 2 Pedro 3,14. Então, no capítulo 3, Pedro vem falando da vinda do Senhor. E nessa parte final do capítulo 3, ele vai falar como nós esperamos a vinda do Senhor. Então, 2 Pedro 3,14 diz assim: por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, que coisas? A vinda do Senhor, os sinais do tempo dos fins, a manifestação do Senhor, esperando isso, tendo expectativa, a esperança de que essas coisas acontecerão, ele diz: esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Então o apóstolo nos dá esse imperativo de que nós nos esforcemos para que o Senhor nos encontre limpos, para que o Senhor nos encontre puros, para que o Senhor nos encontre separados, vivendo em santidade, ministrando diariamente diante do nosso Senhor, com os nossos pecados, sim, mas diariamente prostrados diante dEle e clamando: Senhor, tem misericórdia de mim, me purifica, me perdoa. Se esforcem para que Deus encontre vocês sem mácula, sem culpa e em paz. Se vocês voltarem umas páginas, na segunda carta de Pedro, ainda no capítulo 1, olha o que ele diz no verso 10, 2 Pedro 1, 10. Por isso, irmãos, procurem com um empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês. Pedro vinha falando antes das virtudes cristãs que nos são concedidas pelo próprio Espírito, e ele fala que nós precisamos crescer nessas virtudes, que nós precisamos praticar isso, avançar nessa vida cristã, nessa prática de virtudes. E ele diz: procurem com um empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês. Então, o nosso avanço, o nosso progresso na prática das virtudes, na prática das boas obras, em uma vida humilde, entregue, rendida diante do Senhor, é uma das coisas que vai confirmar se nós somos vocacionados e eleitos de fato. Uma vida sem arrependimento, uma vida sem marasmo, uma vida sem amor, não quer dizer muita coisa, meus irmãos. E talvez ela queira dizer algo que é terrível, que alguns de nós podem estar achando que estão em Cristo, por virem à igreja, por frequentarem os cultos, por seguirem os ritos. Mas Pedro fala: vocês têm que se esforçar, procurem com um empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês. Se vocês foram vocacionados, se vocês foram eleitos de fato, deve haver algum progresso, deve haver algum avanço. Isso vem através do quê? Do arrependimento constante, de diariamente nós olharmos o Senhor e constatarmos: a nossa vida está muito distante do padrão de Cristo. A nossa vida está muito distante da régua que é a palavra de Deus. Senhor, me ajuda. Isso não é um negócio que te deixa na lona, isso é um negócio que te coloca na lona, mas que te levanta para você viver dia após dia, buscando viver em conformidade com a palavra de Deus. Ele não vem esmagar a cana quebrada. Ele sabe da nossa condição, Ele sabe da nossa estrutura, que somos pó. Mas será que nós temos nos lembrado da nossa estrutura? O Senhor sabe, mas e nós? A gente tem se deparado com o pó da nossa vida? Meus irmãos, eu falo por mim: há quanto tempo não choro mais os meus pecados? Eu acho que eu estou numa insanidade muitas vezes de achar que eu não tenho mais pecado, cara, por causa da minha dureza de coração. Por achar que eu venci, que eu avancei um pouco, algumas casas nessa tabela, por achar que eu progredi um pouquinho. Meu Deus, nosso coração está muito duro, está muito distante do Senhor. Então nós temos falado no nosso meio sobre uma manifestação do Senhor. Nós temos orado por um derramar maior do Espírito. Nós temos buscado há anos aqui um avivamento genuíno. Mas como temos nos preparado para a manifestação do Senhor? A gente tem ideia do que a gente está pedindo, será? Será que a gente tem ideia
da manifestação do Senhor que na inauguração do segundo templo encheu aquela casa e as pessoas não conseguiam nem se mover, nem entrar e nem sair, porque a presença do Senhor se fez manifesta naquele lugar. Ou como em Pentecostes, quando o Senhor se derramou, e os apóstolos saem, impelidos pelo Espírito, pregam e 3.000 pessoas são convertidas e são batizadas. Será que a gente sabe o que a gente está pedindo? Não é apenas para a gente ter um bom culto, a gente ter um bom momento de louvor que toca o nosso coração. Não é apenas para nós criarmos vínculos, isso é importante demais, as amizades que a gente forma. Mas, meus irmãos, tem alguém que é o centro disso tudo, o centro da nossa adoração, que é a presença do Senhor. Aquele que nenhum homem viu. Aquele que habita numa luz inacessível. Aquele que é grandioso, que é exaltado acima de todas as nações. É esse Deus que a gente tem pedido para se manifestar no nosso meio. É loucura nós não nos prepararmos para isso como convém. Venha, Senhor, que eu estou aqui de qualquer jeito te esperando. Isso não é sábio. Não é sábio nós fazermos isso. Então, como nós nos preparamos para a manifestação do Senhor? Com arrependimento. E nessa linguagem que nós estamos usando, de um rei que vem, isso nada mais é do que arrumar as coisas para receber o rei. É arrumar a casa para receber o rei. É arrumar a nossa igreja, que somos nós, né? Não é cadeira bonitinha, um ar-condicionado e uma luz quente, não. É o nosso coração arrumado, é o nosso coração no lugar, para receber aquele que é santo, para receber aquele que é o rei. Então, como disse Pedro, esforcem-se para que Deus os encontre, sem mácula, em paz. Vamos avançar no verso 7, João fala, Lucas 3, 7. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas. Então pensa num ajuntamento, evento gospel, multidões indo para ser batizadas. Não tinha uma palavra doce para as multidões, que faria as multidões vibrarem, como se fosse um jogo de futebol. Não, a palavra que é direcionada às multidões é raça de víboras. Quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Meus irmãos, o que a gente tem feito com os nossos ajuntamentos, com os nossos encontros? Que convicção que a gente tem de que aquelas pessoas estão salvas, cara. Que convicção que nós temos de que a grande maioria de nós aqui talvez não está como quem foge da ira vindoura. Eu vou na igreja para aliviar minha consciência. Eu vou à igreja, eu dou dízimo e oferta, como o Diogo comentou. Eu louvo, faço algumas coisas para aliviar minha consciência. Meus irmãos, isso não é suficiente. Isso não vai fazer nenhum de nós conseguir fugir da ira vindoura. A gente não tem perna para correr dessa ira que um dia se manifestará. Porque Deus é um Deus justo. Deus é um Deus santo. Ele é um fogo consumidor. E João Batista diz para as multidões, para aquele ajuntamento, raça de víboras, quem deu a entender, como que vocês acreditaram nessa insanidade de que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. Então essas multidões pensavam que por fazer parte do povo de Deus, por fazer parte desse ajuntamento, estava tudo bem. Nós somos filhos de Abraão. Está tudo certo. E João fala o quê? Não. Provem que de fato vocês são parte do povo de Deus. Qual é a prova que nós somos parte do povo de Deus? Jesus falou, aquele que me ama é aquele que obedece aos meus mandamentos. Aquele que me ama, aquele que tem parte comigo é aquele que anda conforme a palavra do Senhor. Isso não é uma moralidade, meus irmãos, isso não é um legalismo. A gente já falou muitas vezes, mas vale o esforço para repetir. Todos nós carecemos de misericórdia, de graça, somos pecadores. Mas há uma orientação para nós, que é de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, que é de andar em conformidade à palavra dEle, na dependência dEle. Sim, tropeçando, mas levantando, pedindo perdão e continuando. Provem de fato que vocês são parte do povo, produzam frutos dignos de arrependimento. E ainda no verso 8, não comecem a dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores, portanto toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo.
Então é como se João Batista dissesse às multidões, aquele ajuntamento, aquele agrupamento: eu não vou batizar nenhum de vocês, porque vocês não estão arrependidos. A palavra deixa bem claro que o batismo de João era um batismo para arrependimento. No Evangelho de Mateus, ele vai deixar mais claro o batismo de João como um batismo para arrependimento, e ele fala de Jesus que viria e batizaria com o Espírito Santo, que é a regeneração, é a conversão e os derramamentos do Espírito sobre nós, e com o fogo, que é um batismo de juízo. Esses 3 tipos de batismo, e aqui João está falando desse batismo como um ritual para purificação, para perdão de pecados. Só que ele está vendo aquele ajuntamento empolgado, indo para um cultão, ele falou: vocês não estão arrependidos coisa nenhuma, não vou batizar nenhum de vocês. Porque vocês acham que vocês estão conseguindo fugir da ira vindoura? Vocês não têm frutos dignos de arrependimento. Não há prova, não há evidência nenhuma de que vocês estão com o coração transformado, pelo menos desejando conhecer o melhor do Senhor, pelo menos desejando andar em santidade como nosso Senhor é santo. A gente não pode cair nesse engano. Como diz o Keith Green, frequentar o McDonald's não faz de você um Big Mac. E frequentar a igreja não vai fazer de você um crente. A gente não pode cair no engano de que vir aqui, bater o cartão, fazer as coisas, tocar, ministrar, pregar, seja o que for, vai nos fazer fugir da ira vindoura. A única coisa que vai fazer a gente fugir com segurança da ira vindoura é colocar os nossos olhos, a nossa fé, a nossa esperança em Cristo, que é aquele que se fez um de nós. Uns versículos à frente, Jesus vai para ser batizado por João, e João fala: tá louco, eu é que tenho que ser batizado por você. E Jesus fala: deixa assim para que se cumpra a justiça. Ali já começa esse movimento redentivo de Cristo, onde ele, no meio da multidão pecadora que estava sendo batizada, ele se fez mais um, no meio da multidão, como se fosse alguém que tivesse pecado e precisasse ser batizado para arrependimento. Aquele que é o Criador de todas as coisas, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se humilhou e se submeteu a tal ponto de estar numa fila no meio da multidão como alguém que tem pecados e que precisava se batizar. Ele enfrentou fila. Imagina depois a galera vendo Jesus operando os milagres e pensando: nossa, mas esse cara estava lá sendo batizado por João Batista, como assim? A gente sabe que ele não tinha pecado, mas ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Cristo, justiça dele. Ele nos vestiu de justiça, nos vestiu de salvação. Essa é a única maneira de nós conseguirmos fugir dessa ira vindoura, da manifestação do retorno de Deus na ira santa dele, contra todos os pecados. Então João diz que a árvore boa, ela dá bons frutos. Isso é uma vida transformada pelo Espírito. São os frutos gerados pelo Espírito. Porém, a árvore má é uma árvore que dá maus frutos. E essa árvore é cortada e lançada no fogo do juízo. Mesmo que ela estivesse ali no meio das outras árvores, no meio da multidão, ouvindo as pregações e levantando a mão, cantando os louvores e seguindo o script gospel e o calendário. A árvore má é cortada e lançada no fogo. Então, diante dessa palavra dura, daquele que por Jesus foi considerado o maior dos profetas, acompanha no verso 10. A gente vai ver a primeira pergunta, a primeira resposta. Essa pergunta é uma resposta àquela pregação de João Batista. O verso 10 diz: então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? E ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. A gente não sabe ao certo o número de pessoas, quem creu, quem não creu, mas a Bíblia deixa claro que as multidões perguntaram. Então, acho que era muita gente que entendeu a mensagem de João e que disse para ele: tá, agora o que a gente faz? O que faremos diante de tudo isso? Você acabou de chamar a gente de cobra. Nosso coração foi exposto. Nosso coração foi atravessado pela palavra que o Senhor te deu. O que a gente faz? Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Então, já que vocês estão arrependidos de fato, que não haja no meio de vocês gente necessitada do que é básico. Jesus diz em Mateus 6 que nós devemos buscar o reino dele, a justiça dele, e todas estas coisas
vos serão acrescentadas. E antes ele está falando de vestimenta e de comida, aquilo que é básico para a sobrevivência do ser humano. E Jesus fala que os seus discípulos não devem se preocupar com isso, porque o Pai vai conceder essas coisas. Mas essa resposta de João deixa bem claro para nós de que nós somos a resposta a essa necessidade básica no meio do povo. Então, no meio daquela multidão tinha gente carente, gente que não tinha roupa e não tinha o que comer. João fala, vocês estão arrependidos de fato? Então repartam a túnica que vocês têm. Repartam aquilo que vocês têm. Quem tiver comida, faça o mesmo. Então, uma multidão arrependida é uma multidão que tem muito para dar. Uma multidão arrependida é uma multidão onde não haverá no meio dela egoísmo, não haverá indiferença. E, de novo, isso é muito possível de acontecer no nosso meio, vir no culto, bater o cartão e não estar nem aí para o irmão que está sentado do teu lado. E Deus nos reúne aqui numa igreja, numa região privilegiada de Curitiba, classe média, média alta. Isso é um perigo ainda maior para nós, porque nós não temos tido falta de praticamente nada no nosso meio, ou se temos é por puro furo nosso, de não nos darmos conta das necessidades do nosso meio. Mas é bem verdade que nós temos muito para dar. Porém, será que o nosso coração é um coração arrependido? É um coração transformado? E eu preciso lembrar, como o pastor Carlos ministrou ontem para os casais aqui, que a transformação é um milagre de Deus. A transformação é uma obra exclusiva do Espírito no nosso coração. Porque a gente pode sair daqui hoje empolgado e pensar, meu Deus, eu preciso fazer algo. Mas essa empolgação pode escorrer entre os teus dedos e terça-feira você já esqueceu de tudo. Amanhã você já esqueceu de tudo. Agora, se o Espírito operar no nosso coração essa transformação milagrosa, as coisas vão mudar de fato. E esses são os frutos dignos de arrependimento. De fato, vocês estão arrependidos, porque a vida de vocês está sendo transformada. Então, quem tem roupa de vida, quem tem comida de vida, que não haja necessitados no meio de vocês, não seja indiferente ao irmão que está do teu lado, procure conhecer as necessidades. E visto que talvez nós não temos lá muitas necessidades financeiras no nosso meio, existem diversos outros tipos de necessidades no nosso meio, que talvez ainda são muito piores do que as necessidades financeiras. Mas se a gente continuar indiferente, sem vontade de se envolver, sem vontade de perguntar como o irmão está, meus irmãos, não vai dar certo. Isso só vai provar que o nosso coração é um coração duro, que não está arrependido. Verso 12 e 13, a segunda pergunta. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João, mestre, o que devemos fazer? Então os publicanos eram aqueles que trabalhavam para Roma, os cobradores de impostos, como se fosse a Receita Federal. E era bastante comum que não apenas os publicanos, mas os soldados, como a gente vai ver adiante, praticavam uma extorsão, porque eles precificavam o imposto que eles queriam, no valor que eles queriam, os juros e por aí vai. É tanto, me paga. Se não paga, eles recorriam aos soldados, faça esse judeu pagar. Os caras eram traidores do povo, muitos deles eram judeus que trabalhavam para Roma, mas diante da pregação de João Batista, eles falam, mestre, o que a gente deve fazer? E João fala, não cobrem mais do que o estipulado, sejam justos no trabalho de vocês, que a exploração acabe no meio de vocês. Talvez nenhum de nós aqui no nosso trabalho tenha a oportunidade de fazer isso. Ou talvez tenha. Já ouvi umas histórias da minha mãe, que é do comércio. Povo, a gente acha que bandido, gente corrupta, é quem a gente vê na TV. O coração do homem é tremendamente corrupto. Vê uma oportunidade de tirar vantagem, não pensa duas vezes. E mesmo talvez convertidos, mesmo talvez na igreja, a gente seja inclinado a isso, a tentar tirar um pouco de vantagem no nosso trabalho. A gente tem a oportunidade de precificar um negócio de maneira injusta, de tirar vantagem. Opa, eu posso entrar nesse lugar aqui e tirar uma vantagem disso. João fala, vocês estão arrependidos de fato? Não cobrem mais do que o estipulado, não sejam gananciosos, não tenham um olho gordo, no português bem claro. Isso é um fruto digno de arrependimento, um trabalho justo, um trabalho comum, cotidiano, lá na tua empresa, naquilo que você faz. Seja justo naquilo que você faz. E prove com isso que de fato você está arrependido, que de fato você está conhecendo o Cristo, que não veio para explorar ninguém,
mas que veio para servir a todos. Em Lucas 19, a gente vê o relato de Zaqueu. Eu acho que todo mundo lembra dessa história. Tem a musiquinha do Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder. E Zaqueu, ele era o maioral dos publicanos, ele era o chefe dos publicanos. Então, Jesus está passando pela cidade que eu esqueci o nome. Que vai ficar esquecido o nome. E ele vê Zaqueu, baixinho, trepado lá numa árvore. E ele fala, desce daí porque convém que eu vá na tua casa hoje. E Jesus vai com Zaqueu. O coração de Zaqueu é atravessado pelo amor do Senhor, pela graça do Senhor. É constrangido diante de tantos pecados que ele cometia. E Zaqueu fala o seguinte para Jesus, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Então Zaqueu é aquele que se fazia valer da malandragem e conseguia enriquecer grandemente com tudo aquilo. Mas a prova de que houve salvação naquela casa, na vida de Zaqueu, é o arrependimento. E o arrependimento é mudança, é transformação. O arrependimento é uma volta para aquilo que é a vontade do Senhor, é uma mudança de mente. Antes eu tirava vantagem, agora eu vou parar e eu vou restituir aqueles que eu roubei. E é interessante porque Jesus fala, esse é de fato filho de Abraão. E lembra que João Batista falou para os caras? Não fiquem se valendo de que vocês são judeus, de que vocês são filhos de Abraão. Isso não quer dizer nada. Porque dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Zaqueu era de fato um filho de Abraão. Zaqueu era de fato, por quê? Porque ele era alguém que creu em Cristo, alguém que se arrependeu e que decidiu andar no temor do Senhor, conhecer o Senhor. A vida dele foi transformada pela operação do Espírito. A vida de Zaqueu é claramente para nós o que é um fruto digno de arrependimento. Transformação. Antes eu fazia assim, agora eu não vou fazer mais. Antes eu ia por esse caminho, agora eu vou por esse. E a terceira pergunta dos soldados, verso 14. Também soldados lhe perguntaram, e nós o que devemos fazer? E ele lhes disse, não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. É no mínimo interessante pensarmos que o dinheiro passa pelos 3 públicos, né? Que a ganância, que a generosidade, ela está no meio de tudo isso daqui. Fica no ar. Então, soldados, não tirem vantagem do cargo que vocês ocupam, não sejam arrogantes, não abusem do poder que vocês têm e não pratiquem extorsão. Então, aos 3 grupos, João Batista dá uma resposta que exigia mudança. O que nós devemos fazer? Façam isso. O que nós devemos fazer? Façam aquilo e não façam aquilo outro. Meus irmãos, a vida cristã ela não é algo solto no ar, ela não é algo abstrato, é algo para aqui e agora, e que implica em transformação prática, que implica em pessoas que convivem com a gente perceberem e falarem, existe algo acontecendo na vida desse aqui, mesmo que seja devagarinho, se você está em Cristo de fato, a palavra diz que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Jesus Cristo. Deve haver um avanço, deve haver um progresso. E graças a Deus isso não depende exclusivamente de nós, porque senão a gente estava lascado. Mas nós temos o Espírito em nós que está nos santificando. Nós temos a palavra diante de nós. Nós temos os meios de graça, a prática da oração, da leitura, de vir ao culto, de receber da ministração da Santa Ceia, da vida comunitária, todos esses meios que nos auxiliam nesse avanço. E a nós é requerido esse esforço de nos deixar ser transformados pelo Senhor. E de lembrar da nossa estrutura, lembrar que nós somos pó, lembrar que nós precisamos de arrependimento. Então, meus irmãos, que evidências nós temos nas nossas vidas de que nós fomos salvos? A gente fazia essa pergunta antigamente e a gente precisa voltar, numa entrevista de novos membros. Do que você se arrependeu quando creu? Para alguns, talvez isso é muito claro. Minha vida era assim, nossa, eu venci aquilo, ou talvez eu tenho uma luta travada diária contra aquilo, eu estou lutando. Mas talvez tem gente que não consegue nem pensar do que eu me arrependi quando eu criei. Não sei, eu cresci na igreja, fui levado nos cultos, eu participo das programações, minha vida está aqui acontecendo normal, nem sei do que eu me arrependi. Será que você creu? Será que você é salvo de fato? Porque bom nenhum de nós é, meus irmãos.
que não precisa de mudança, que não precisa de uma operação do Espírito. Do que você está se arrependendo hoje? O que você tem diante de você, não como algo que te oprime, mas como uma meta, como algo que você entrega para Deus diariamente em oração. Senhor, me ajuda a não ser ganancioso, me ajuda a não ser orgulhoso, me ajuda a não ser grosseiro com a minha esposa, me ajuda a ser o melhor profissional, me ajuda a administrar bem os talentos que o Senhor tem me dado. Será que nós ainda estamos lutando contra a nossa carne? Ou a gente já largou a mão? Tá tudo bem, deixa, só vamos. Um dia Jesus vai voltar e vai dar tudo certo. Temos dado frutos dignos de arrependimento? Para concluir, preciso lembrar que o arrependimento é uma operação do Espírito Santo em nós, para que ninguém aqui saia sobrecarregado achando que precisa resolver sua vida por conta própria. O arrependimento é uma operação do Espírito Santo em nós. Romanos 2, Paulo diz que nós nos arrependemos diante da bondade de Deus. A bondade de Deus é o que nos conduz ao arrependimento. É quando nós olhamos para a obra do Senhor na cruz. É quando nós pensamos na ministração da Santa Ceia, do corpo partido de Jesus e do sangue escorrido naquela cruz, vertido naquela cruz por causa de mim e por causa de você. E aí nós nos deparamos com a nossa vida e a gente pensa, meu Deus, eu preciso de ajuda. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia. E Ele vai ter misericórdia, Ele vai te ajudar. Ele vai te dar arrependimento. Segundo, a vida de quem é salvo, a vida daquele que está em Cristo é uma vida de constante arrependimento. Por quê? Meus irmãos, a gente não para de pecar, infelizmente. A gente só vai parar de pecar quando a gente for glorificado. E isso exige de nós diariamente fazer a oração de Jesus Cristo, a oração do nosso Senhor. Perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas transgressões, perdoa os nossos pecados, porque nós temos pecado contra o Senhor. Terceiro, os que buscam arrependimento são aqueles que querem mais de Deus. E o seu oposto é verdadeiro também. Aqueles que não buscam arrependimento, aqueles que se acostumaram com o estado atual dos seus corações, da sua mente, não estão nem aí, não querem. Mas os que buscam, os que diariamente estão diante do Senhor, Senhor, me ajuda, eu quero te amar mais, eu quero te obedecer mais. É aqueles que estão se preparando para a manifestação do Senhor no nosso meio. Como a parábola das virgens. É aqueles que estão com as suas lamparinas com óleo, aguardando pelo retorno do noivo. E que não são pegos de surpresa, desprevenidos e deixados de fora daquela festa. Os que buscam arrependimento são os que querem mais de Deus. E, por fim, o arrependimento é a preparação para nos encontrarmos com o Senhor, porque Ele é um Deus santo. Se tem alguma coisa fora do lugar, a gente precisa colocar no lugar. Se o caminho está torto, como João Batista, nós somos convocados para ser aqueles que arrumam o caminho. Se está cheio de vale, de colina, eles devem ser nivelados. Se está cheio de buraco, eles devem ser aterrados, aplanados, porque nós temos convocado o Senhor, nós temos chamado o Senhor para se manifestar no nosso meio. E nós cremos que Ele vai se manifestar no nosso meio. Amém? O que é requerido de nós é essa prostração diante do Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim, me purifica. Como o Josué disse ao povo, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Nós passamos o mês passado com várias pessoas da igreja num período de consagração. A galera fez mais jejum, se absteve de alimentos, se absteve de redes sociais. E eu tenho certeza que foi um tempo bom para quem aproveitou, para quem quis se preparar. E nós estamos nesse aguardo, nós estamos nessa esperança, nessa expectativa de que o Senhor vai se manifestar no nosso meio. E a gente não pode deixar de lado, a gente não pode esquecer que o arrependimento é parte disso. O arrependimento e um avivamento, eles andam juntos de mão dada. Se nós queremos mais o Senhor, que nós sejamos prudentes, como aqueles que esperam de fato e sabem quem é aquele que estamos esperando. Amém?